Tema de hoje, Apocalipse 1, de 1 a 20. Imagina, por um momento, um mundo onde o fim não vem com gritos e cataclismos, como costumam retratar os filmes. Em vez disso, ele surge silenciosamente, como uma sombra que se arrasta entre os escombros do que um dia foi. Um mundo já obscurecido pela escuridão, onde as ruas estão vazias, as casas são apenas esqueletos e o céu parece não mais refletir a luz do sol. O tempo parou e nesse silêncio começa a revelação. Em Apocalipse 1, somos apresentados à visão de algo maior, algo que desafia nossa compreensão humana, algo que foi registrado nas estrelas e se desdobrou nas trevas. Revelação de Jesus Cristo, como está escrito. Não se trata de uma profecia distante, mas de uma mensagem clara e urgente para todos nós. O fim já está em curso, e o ciclo, prestes a se fechar, é como uma lâmina afiada prestes a cortar. O fim está à porta. A palavra diz: bem-aventurados os que ouvem e obedecem. Mas o que significa ouvir? Quando o som que ressoa é o som de um fim inevitável. Na ilha de Patmos, João, um homem marcado pelo sofrimento e pela fé, recebeu uma visão que o transportou para um lugar onde o tempo e o espaço se desintegraram. Escreve em um livro o que vês, disse a voz. Mas o que ele viu não era algo que os mortais deveriam testemunhar. Era algo além da nossa compreensão, algo que iria transformar a realidade, não apenas de João, mas de todos. O Apocalipse não é apenas o fim, ele é o vislumbre de um espetáculo eterno, uma luta entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero, onde não há mais um ponto de equilíbrio. Entre os 7 candelabros de ouro, uma figura se revelou. A figura que apareceu diante de João não era apenas uma visão, era algo tão intenso, tão indescritível, que sua presença tornava o mundo ao redor irreconhecível. Seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos, chamas de fogo, como se carregassem a fúria de um julgamento divino. Seus pés reluziam como o metal quando refinado na fornalha. Uma figura com uma presença inumana, que emanava uma força cósmica, transcendendo todas as leis do universo. Seus olhos pareciam penetrar a alma de quem o olhasse. O calor e a luz emanavam de sua presença, mas a sensação não era de conforto. Era o calor abrasador de um fogo divino. Ele segurava em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada de 2 gumes afiados. A espada não era apenas uma arma física, mas um símbolo, uma arma de julgamento. Sua voz, profunda e ameaçadora, parecia ecoar através de dimensões, como se o próprio universo tremesse ao seu comando. Eu sou o Alfa e o Ômega, dizia a voz. Não era uma simples declaração, era uma advertência. Ele era o princípio e o fim, o Criador e o Destruidor. Eu sou o que é, que era e que há de vir. Aquele que viu o passado, o presente e o futuro como uma única linha contínua. Uma linha que agora estava prestes a ser cortada. A pergunta que pairava no ar, como um espectro invisível, era a mesma. Será que o fim já começou? Ou estamos apenas presenciando os primeiros sinais de algo que ultrapassa nossa capacidade de compreender? Uma força tão grandiosa, tão além da nossa percepção, que não conseguimos sequer entender a extensão de sua chegada. Enquanto João observava, o mundo ao seu redor começava a se desintegrar. Não era mais a ilha de Patmos que ele conhecia, mas um vislumbre do Apocalipse que se desdobrava diante dele. As 7 igrejas, os 7 candelabros de ouro, não eram mais símbolos de esperança. Eles eram faróis, agora consumidos pela escuridão, prestes a serem apagados pelo fogo do julgamento. As estrelas, que ele pensava que representavam a luz, agora estavam na mão do Ser Divino.
E elas eram os anjos das 7 igrejas, anjos que estavam sendo engolidos pela força de algo muito maior, algo muito mais aterrador do que qualquer mortal poderia entender. A espada que saía da boca do ser divino não era só uma espada física, mas uma espada de julgamento, capaz de separar a verdade da mentira, a luz da escuridão. Era o momento da grande divisão. O momento em que o mundo, como conhecemos, iria sucumbir à verdade absoluta. Enquanto a palavra ecoava na mente de João, ele sabia que o fim estava próximo. Não era apenas uma luta entre humanos, mas uma batalha espiritual que definiria o destino de todos. O fim de um ciclo, o nascimento de outro, e a pergunta de sempre: quem sobreviverá? Quem será marcado por essa espada? Quem será transformado pela luz? João, desorientado e tomado pelo medo, caiu aos pés do ser divino como se estivesse morto. O peso da visão era insuportável. Ele, que tinha dedicado sua vida à fé, não estava mais preparado para a grandeza do que estava diante de seus olhos. Mas, como uma mãe que acolhe seu filho, a mão do ser divino repousou sobre ele. E a voz, suave mas imponente, disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que esteve morto e agora está vivo por toda a eternidade. Aquelas palavras eram um aviso, uma promessa, uma revelação. O Apocalipse não é apenas o fim, ele é a chave para um novo começo. O que está por vir não é apenas destruição, ele traz a transformação. Quem sobreviverá a essa transformação? Quem será tocado pela espada de 2 gumes? O ser divino, com sua presença incomparável, não é só um juiz, mas o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. E o Apocalipse está mais perto do que imaginamos. A pergunta ainda persiste: estamos preparados para o que virá? Estamos prontos para a espada que separa a verdade das mentiras? Para a luz que brilha no escuro? Ou estaremos perdidos, como aqueles que o traspassaram, sem conseguir escapar daquilo que já está à porta? Este é o nosso tempo de reflexão. O fim já chegou, de uma forma ou de outra, e cabe a cada um de nós entender a profundidade dessa mensagem. O que vem depois, ninguém sabe, mas até lá, a verdade será revelada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Até a próxima!